Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre unidades de comprimento, né? E a gente utiliza as unidades de comprimento quando a gente quer medir, por exemplo, o tamanho de um tecido, o tamanho de um pedaço de madeira, uma barra de ferro, uma barra de cano, certo? A gente usa para medir tamanhos, né, comprimentos de objetos. Bom, os principais instrumentos que a gente usa, né, para medir comprimentos são a trena, tá? Isso aqui é uma trena, certo? Acho que vocês conhecem, né? A trena a gente usa geralmente para medir construções, paredes, coisas assim que são, que tem um tamanho considerável. A fita métrica, que é muito utilizada pelas costureiras, né? Tá? A régua, que, né, todos vocês devem conhecer réguas, né? A gente usa bastante na escola. Tem ainda o esquadro, que eu não tenho nenhum aqui, e tem o metro, tá? Esse aqui é o metro dobrável, ó. Ele mede exatamente 1 metro, tá? A gente chama ele de metro dobrável, como eu disse. Bom, a principal unidade de comprimento, né, a fundamental, a mais usada, é o metro, tá? E aí eu quero chamar a atenção de vocês que o símbolo de metro é a letra M. Só a letra M sozinha e minúscula, certo? Mas assim, ó, quanto maior o objeto ou aquilo que a gente quer medir, maior tem que ser a unidade que a gente usa. Por isso que o metro tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos seriam aquelas unidades que são maiores que o metro. Tá? E os submúltiplos, aquelas unidades que são menores que o metro. Por que isso, por exemplo? Porque o centímetro é uma unidade muito pequenininha e o quilômetro é uma unidade muito grande. Então não valeria a pena, por exemplo, medir a distância entre duas cidades utilizando o centímetro. Isso daria um número muito grande, né? E ficaria muito complicado. Então assim, ó, como eu disse, né, o metro é a unidade fundamental. Então quais são os múltiplos do metro, né? Nós temos o decâmetro, certo? Que a gente simboliza pelas letras D, A e M. E o decâmetro, na verdade, é 1 metro multiplicado por 10. Tá? Um decâmetro corresponde a 10 metros. A gente tem o hectômetro, né, que os símbolos são as letras H e M. E um hectômetro, na verdade, é 1 metro multiplicado por 100. Ou seja, um hectômetro corresponde a 100 metros. E a gente tem o nosso conhecido quilômetro, né? Que na verdade a gente simboliza pelas letras K e M. E 1 quilômetro, então, né, corresponde a 1 metro multiplicado por 1000. Portanto, 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá? Como eu disse, todas essas aqui, ó, que são os múltiplos, são maiores que o metro. Certo? Mas existem também os submúltiplos, que são aqueles que são menores que o metro. Tá? E a gente tem então o decímetro, né, que corresponde a 1 metro dividido em 10 pedaços. Nós temos o centímetro, que corresponde a 1 metro dividido em 100 pedacinhos. E nós temos o milímetro, né, que corresponde a 1 metro dividido em 1000 pedacinhos. Múltiplos são maiores que o metro, submúltiplos menores que o metro, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito importante, que é assim, ó, o símbolo de metro é a letra M minúscula, tá? E símbolos, eles não mudam nunca. Então, se eu tiver 1 metro, eu escrevo o número 1 e a letra M minúscula. Se eu tiver
3 metros, eu escrevo o número 3 e a letra M minúscula, né? Se eu tiver 1 centímetro, eu escrevo o número 1 e as letrinhas C e M, né, que formam o símbolo do centímetro. Agora, se eu tiver 10 centímetros, eu escrevo o 10 e as letras C e M. Não sei se vocês entenderam, mas o que eu estou querendo dizer é que os símbolos, tá? Não importa a quantidade que eu tenho, eles nunca vão mudar, certo? Eles sempre serão escritos com letras minúsculas e não interessa a quantidade, tá? Símbolo de metro vai ser sempre a letra M, sozinha, sem ponto, sem F no final, só a letra M, né? Não importa quantos metros eu tenho. Símbolo de centímetro vai ser somente as letras C e M, não tem ponto, vão ser minúsculas, e isso não muda nunca, isso é invariável, certo? Já volto aqui para falar sobre conversão, né? Tu pegar um valor que está numa unidade e reescrever, né, este mesmo comprimento utilizando outra unidade. Já voltamos. Estamos de volta, então, tá? Falando agora sobre conversão. Conversão quer dizer troca, tá? Troca, né? A gente quer pegar um comprimento que a gente está medindo ele em uma unidade e a gente quer escrever, né, este mesmo comprimento, porém utilizando outra unidade. E aí, claro, o número vai ser diferente. Mas é bem tranquilo de fazer isso aqui. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quantos centímetros há em 3 metros? Bom, eu tenho que pensar que 1 metro, né, ou seja, em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então, se eu tenho 3 metros, eu vou ter 3 vezes de 100 centímetros. E 3 vezes 100 é 300. Vamos colocar aqui 3 vezes 100 igual a 300 centímetros. Ou seja, 3 metros e 300 centímetros representam o mesmo tamanho. Porém, nós estamos utilizando unidades diferentes. Tá? Agora, quantos centímetros há em 4 metros? De novo, em 1 metro eu tenho 100 centímetros. Então, se eu tenho 4 metros, eu vou ter 4 vezes de 100 centímetros. E aí já ficou fácil, né, eu perceber que eu tenho que fazer 4 vezes 100 e isso vai dar 400. E agora aqui, ó, 5 metros e meio, né? De novo, se em 1 metro eu tenho 100 centímetros, 5 metros e meio eu vou ter 5 vezes de 100, que são 5 metros, mais a metade de 100, que é 50. Então, é 5 vezes 100, que é os 5 metros, mais a metade de 100, que é 50. E eu vou ter, então, 5 vezes 100, 500, mais 50, 550. Então, 5 metros e meio, 550 centímetros. Então, eu acho que ficou bem fácil de perceber que se eu tenho um comprimento, né, que está escrito em metros e eu quero escrever este mesmo comprimento em centímetro, eu pego o valor e multiplico por 100. Tá? Agora, aqui a gente quer saber quantos metros há em 3 quilômetros, 7 quilômetros e meio e 4 quilômetros. A gente tem que perceber isso o seguinte,
que em 1 quilômetro nós temos 1000 metros. Então, se eu tenho 3 quilômetros, eu tenho 3 vezes de 1000 metros. E isso vai me dar 3 vezes 1000, obviamente, 3000 metros. Tá? 7 quilômetros e meio. Então, 7 quilômetros, eu vou ter 7 vezes de 1000 metros. Só que eu tenho esse meio quilômetro aqui, que é a metade de 1000, que é 500. Então, 7 quilômetros e meio é 7 vezes de 1000, né? Para dar os 7 quilômetros, mais o meio, que é a metade de 1000, que é 500. Então, 7 vezes 1000, 7000, mais 500, 7500. E 4 quilômetros, voltando para essa lógica aqui, né? Se em 1 quilômetro eu tenho 1000 metros, em 4 quilômetros eu vou ter 4 vezes de 1000 metros. Né? E 4 vezes de 1000 vai me dar 4000. Certo? Então, se eu tenho um valor que está escrito em quilômetros e eu quero escrever este valor em metro, eu só pego esse valor e multiplico por 1000. Certo? E era isso.